Boa tarde, homens. Boa tarde, mulheres. Era palestra para homens, mas o segundo boa tarde foi mais forte. Segunda chance. Boa tarde, homens. Agora sim. Eu sei que é uma espécie de congresso de escatologia e para homens também, né? Aí eu pensei, como é que eu vou juntar as duas coisas, né? Homens para o tempo do fim. Que tipo de homens Deus espera que sejamos, não só nesse tempo, sempre foi necessário que fôssemos assim, mas especialmente nesse tempo, espera-se que haja homens de coragem, de valor, nobres, comprometidos com suas famílias e com a missão também. Então eu preparei um estudo, quero conversar com vocês, na verdade, né? Sobre esse perfil. E que bom que as mulheres vieram também, como eu disse de manhã, porque elas vão poder cobrar depois, né? E aí, vamos cumprir essa meta, né? Vamos lá. Eu quero já de início antecipar que, então, eu vou partir de um conceito, obviamente, bíblico, que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia lá, por favor, Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte, Gênesis 1, 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Biblicamente falando, inclusive reafirmado por Jesus em Marcos 10, 6, se você quiser conferir, está lá. Jesus cita esse texto para dizer que Deus criou homem e mulher e os fez à imagem e semelhança dele. Portanto, homem e mulher é um conceito bíblico e a semelhança com Deus também é um conceito bíblico. Você, mulher, é a imagem de Deus, você, homem, é a imagem de Deus. E essas diferenças são complementares. É assim que a Bíblia apresenta. Mas isso é um conceito bíblico, retrógrado, antigo, antiquado. Será? Eu estou lendo aqui um livro muito bom, vim lendo na viagem, quero concluir a leitura depois. Por que gênero importa? E pelo que eu já li, recomendo. O autor é um cientista, Dr. Leonard Sachs, é um PhD, médico com doutorado em psicologia. O subtítulo é O que pais e professores necessitam saber sobre a emergente ciência das diferenças sexuais. Não é só a Bíblia não, gente. Tem gente gabaritada. Para você ter uma ideia, Dr. Leonard Sachs, aqui está um breve perfil dele na orelha do livro, é graduado pelo Massachusetts Institute of Technology, é o famoso MIT, não é pouca coisa. Cursou a Universidade da Pensilvânia, pela qual se formou em medicina e obteve PhD em psicologia. Atua como médico da família na Pensilvânia, é autor de mais 3 livros, ministrou inúmeras palestras sobre desenvolvimento das crianças e adolescentes na Alemanha, Austrália, Bermuda, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Nova Zelândia, Reino Unido. Apareceu como entrevistado em diversos canais de televisão, incluindo a BBC, a CNN e a Fox News. Alguém que tem realmente uma formação sólida e sabe do que está falando. Aqui nas recomendações, eu vou ler só uma do New York Post, um jornal importante dos Estados Unidos, que diz assim: convincente, o psicólogo e médico da família Leonard Sachs, com base em 20 anos de pesquisas, oferece um guia para a montanha crescente de provas de que meninas e meninos são mesmo diferentes. É um livro de leitura agradável, com conselhos inteligentes sobre disciplina e sobre como ajudar os jovens a evitar as drogas e a atividade sexual precoce. As descobertas, ideias e opiniões provocativas de Sachs são interessantes e devem ajudar muitos pais. Muito bom esse material, e o legal é que não é um cristão. Estamos numa época que tem que falar isso, né? Não é um cristão, e é uma vantagem nesse caso, porque é a boa ciência e a Bíblia
nos dando um recado que é tão óbvio, mas que se tornou problemático. Qual o recado? Meninos são meninos, meninas são meninas. E quando se leva isso em consideração e os criamos com essas diferenças, nós estamos favorecendo a educação deles. Basicamente é esse o conceito que o livro apresenta. Então eu vou partir dessa premissa básica, ok? Que homens são homens, mulheres são mulheres. A editora é a LVM Editora. Você encontra aí na Amazon, né, na internet, é um material bem interessante. É um best-seller do New York Times. Tem vendido muito. É mais ou menos como Chesterton dizia, né? Chegaremos a um tempo em que teremos que provar que a grama é verde. E nós chegamos nesse tempo, né? De desconstrucionismo, de relativismo, né? Não, homem e mulher é um conceito social, não é biológico. Aqui tem tremendas evidências de que sim, até o nosso cérebro é diferente. Nós somos diferentes. Não somos melhores do que um não é melhor que o outro, são complementares. E essas diferenças são uma bênção, porque Deus as criou desse jeito, tá bem? Se você não concorda com essa premissa, tudo bem, você é livre, você pode adotar outros ideólogos, outros autores, né? Mas eu, nessa palestra, sou honesto com vocês. Eu parto dessa premissa e vou trabalhar com ela até o fim, tá bem? Vamos lá então. Davi, já ali à beira da morte, em seu leito, chama o filho Salomão, que o sucederia como rei, e dá um conselho direto para ele. Filho, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Por isso, seja forte e seja homem. Hoje, dizer isso em alguns contextos é problemático até, né? Mas enfim, Davi disse para o seu filho, seja homem. O povo precisa de um homem forte, nobre, correto. Tá, mas o que quer dizer isso, seja homem? Eu fui dar uma consultada no comentário bíblico adventista. Olha o que eu encontrei lá, interessante. A despeito de ser jovem, Salomão era rei, e como tal deveria demonstrar sua dignidade. Olha o que eu grifei ali. Devia ser um homem com total controle de si mesmo e de seu povo, devia ser corajoso, acima de qualquer suborno ou corrupção. Não devia colocar em primeiro lugar os seus interesses, mas os do povo a quem devia servir, e os de Deus, de quem era representante. Volte à tela agora, dá para ler daí? As palavras que eu coloquei em bold, ali grifadas. Segundo o comentário bíblico adventista, o que envolvia essas palavras de Davi ao dizer para o filho, seja homem, é ser digno, é ser autocontrolado, domina seus sentimentos, não se deixa dominar por eles. Em momentos de pressão, de estresse, ele conta com Deus para isso também, mas ele se domina, ele é senhor das circunstâncias e não permite que as circunstâncias o dominem. Domínio próprio. O que mais? Corajoso, não corrupto, e ele vê os interesses do semelhante, ou semelhante mais próximo quem é? A família. Ele se doa, ele protege, ele cuida da esposa, dos filhos. No caso de Salomão, era até mais pesado o encargo, né, porque era do reino, não estava lá para ser servido. O conceito bíblico de liderança é servidora. Jesus é o exemplo. Ele vai lá, cinge-se com a toalha e lava os pés. Ele vai e alimenta, ele cuida, ele ampara. O líder bíblico deveria imitar Jesus e imitar Salomão nos bons tempos, né? De ser servidor, de abençoar e representar Deus na terra. Não é pouca coisa ser homem, você percebeu? Destrinchando aquele verso, o comentário diz que é tudo isso. Isso é ser homem. Para muitos aí, ser homem talvez seja um conceito muito simplório, né? Homem não leva desaforo para casa. Cachorro também não. Homem é muito mais do que o que muita gente por aí pensa. Isso é ser homem. E convenhamos, nem sempre é fácil, mas louvado seja Deus, porque nós temos um Pai Celestial, um Deus que nos ajuda. Eu louvo a Deus porque eu tenho Deus.
eu vou falar algo para vocês. Eu sei que não acontece com vocês, mas às vezes eu estou em casa, estou meio cansado, meio estressado, um filho faz alguma coisa ali, ou a própria esposa, né? E a vontade é falar alguma coisa meio atravessada. Eu sei que não acontece com vocês, é um problema meu. E aí Deus fala assim no meu ouvido: não fala isso. Não fala isso. Ou então Deus fala assim no meu ouvido: pede desculpa. Mas Senhor, foi ela que começou. Pede desculpa. E eu obedeço. Como é bom ter Deus na vida. Eu sei que eu podia ser um bicho. Em muitas circunstâncias eu acabo imitando o meu pai. Meu pai faleceu faz 2 anos, não era adventista. Me ensinou muitas coisas boas, mas também aprendi por contraste de coisas que eu não quero ser, como ele foi. Eu vou contar mais um segredinho para vocês. Hoje eu acho que eu vou abrir o meu baú para vocês. Uma vez eu estava com a minha família brincando numa piscina e a minha esposa estava lá fora filmando. Naquele tempo não tinha celular que filmava ainda. Era uma filmadora que a gente tinha comprado. E ela estava filmando lá. E lá de fora, eu não conseguia ouvir a voz dela, mas eu conseguia ler os lábios. Ela dizia algo assim: onde que é o play ou onde que é o stop? Eu não lembro agora. E eu respondi lá de fora também com leitura labial para ela, né? É tal botão. Em casa, fomos ver o filme à noite. E quando eu vi a minha cara filmada por ela, eu não gostei. Eu lembrei do meu pai quando me tratava com impaciência. Quando dizia: você não entendeu? Você não sabe como é que faz isso? Eu vi o meu pai, em momentos que eu não gostava do tratamento que eu recebia, na minha cara, na minha expressão. E eu pedi desculpa naquele momento. Querida, me perdoa. Eu fui intolerante. Que bobagem ficar nervoso com uma simples pergunta dessa. É bom ser cristão, porque a gente aprende até com os próprios erros e tem a capacidade dada por Deus de pedir desculpa e de querer não mais fazer aquilo e orar a Deus: Senhor, não deixa mais eu fazer aquela expressão, não deixa mais. E se você errou, se assenta ou se ajoelha na frente do seu filho ali, para ficar olho com olho, né? E pede desculpa. Não está errado. Filho, desculpa papai, eu me excedi, eu estava nervoso, eu não devia falar desse jeito. Com certeza, ele vai levar para a vida dele memórias especiais de um pai que ama, que é disciplinador porque tem que ser, mas que também reconhece seus erros. Isso é muito bom, isso é muito importante. Repito, com meu pai aprendi muita coisa boa, mas também coisas que eu pedi a Deus para não fazer mais, né? Não reproduzir. Por exemplo, meu pai, a gente lá do sul é um pouquinho diferente. E quando vem para cá a gente estranha, mas depois gosta. Abraça e beija. Uma vez eu fui pregar, pela primeira vez eu fui pregar em Petrolina, no interior do Pernambuco. Um domingo à noite. Terminou o culto, fui lá para a porta para cumprimentar os irmãos. E vinha as irmãzinhas e dava beijo no rosto e abraçava. Eu meio assustado assim, mas depois comecei a gostar. Que gostoso esse carinho, né? Então assim, não estranha. O pessoal do sul é meio, às vezes, né, catarinense? É meio estranho às vezes, mas a gente também ama. Só não sabe às vezes expressar muito bem. Vocês sabem melhor. E meu pai, a gente nunca falou te amo. Não saía, não tinha jeito, né? E abraço era só no Natal e aniversário, quando muito. O amor era expressado de outras formas, né? Às vezes por mensagem saía tipo, sei lá, eu até me sinto, me traz um pouco de alegria saber que a última mensagem que eu mandei para meu pai, antes de ele falecer, foi: pai, eu te amo. Por escrito, não falei. Então assim, era complicado isso, e eu tomei uma decisão, com Deus: Senhor, eu vou falar para meus filhos que eu os amo, sempre que eu puder, e para minha esposa também. Eu acho que eu não passo um dia sem dizer para ela que eu a amo, por telefone, por mensagem ou pessoalmente, né? Estava agora há pouco descansando e mandando umas mensagens e dizendo para ela: eu te amo, estou com saudade, né? E é verdade. E assim, é libertador, é gostoso. Não sei como é que é com vocês. Para mim foi um exercício. E Deus me ajudou e tem ajudado muito nisso. Tenho muito que aprender ainda. Mas expressar o carinho é importante, né? Isso é muito importante. Eu vi uma vez uma história de um catarinense meio turrão lá, que dizia que
num curso de casais, né? O palestrante perguntou: você já falou para sua esposa que você a ama? Ele falou: para quê? Eu já falei no altar e eu sou homem de palavra. Eu já falei uma vez e basta. Não, não é assim. Você já percebeu, você que faz o ano bíblico, já percebeu quantas vezes Deus fala que nos ama na Bíblia? Que Ele fala: não tenha medo, eu cuido de você. Um monte de vezes. Ele podia falar: eu já falei uma vez, eu sou o Deus da palavra que não volta atrás. Mas Ele fala, Ele expressa. E nós, como homens cristãos, temos que desenvolver essa capacidade também. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas se você pedir para Deus, Ele ajuda você a desenvolver isso. Ser um homem amoroso também. Vamos lá. Que texto tremendo esse aqui. Eu sei que ele se aplica a homens e mulheres, mas hoje eu vou focar nos homens. Ellen White escreveu assim, ó: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Forte, hein? Homens que permaneçam pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Se tem uma coisa que eu quero que meus filhos levem para a vida deles, é a minha integridade. Porque aqui na igreja é fácil eu ser quem eu sou, né? É o pastor Michelson, é o editor da CPB. Vocês estão vendo aqui, de manhã vocês me viram de gravata, né? Vocês estão vendo aqui alguém que está fazendo uma palestra. Mas ninguém aqui, poucos aqui talvez, conhecem a minha privacidade. Alguns amigos aqui conhecem um pouco mais, mas a família conhece. E será que os filhos que nos conhecem tão bem têm essa visão de nós? Meu pai é íntegro. Meu pai não é perfeito, mas ele é íntegro. Ele é honesto. Aquilo que ele fala, ele vive. Porque não adianta eu estar aqui no púlpito pregando para uma igreja e quem sabe lá sentados nos bancos estão a esposa, os filhos, torcendo o nariz, porque sabe que não é nada daquilo, ou é pouco daquilo. Integridade é você, quando está sozinho, no quarto, no escuro, só você e Deus, ali é você. E esse você tem que ser o mesmo, em público, em sociedade, em qualquer lugar. Isso é integridade. Deus espera de nós que sejamos assim, fiéis, como a bússola o é ao polo. Eu vou usar 2 exemplos bíblicos nessa tarde para falar do que é ser homem. 2 Josés, por coincidência. Um para falar mais para os solteiros, ok? José do Egito. E outro para falar mais para os casados. Qual José? Esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, um para focar nos solteiros e um para focar nos adultos. Daqui para frente, a minha palestra ela está fundamentada nesses 2 personagens, tá bom? Josés. Primeiro José, eu quero ler com vocês Gênesis 39, de 6 a 10. A atitude de um rapaz, de um jovem, nobre, fiel a Deus e, como diz Ellen White, o que pessoas fizeram, pessoas podem fazer. Não eram super-homens, super-mulheres. Eram pessoas que andavam com Deus, tinham suas falhas também, mas buscavam essa comunhão com Deus. E se eles puderam fazer isso, nós também podemos. Gênesis 39, 6 a 10. Diz assim o texto inspirado. Toda a vida de José é uma tremenda inspiração para nós, né? Em vários aspectos. Mas aqui eu quero pensar detalhes que nos interessam nessa tarde, em relação com a nobreza de um homem. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono:
escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que seja acima de mim, que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que nobreza. Ele estava no Egito, gente, longe da igreja, longe dos anciãos da igreja. Poderia até eventualmente se revoltar com Deus, né? Porque foi arrancado da casa dos pais. Mas mesmo ali, ele decidiu ser fiel. Talvez se envolvesse com aquela mulher, pudesse até ter privilégios, vantagens, mas ele não quis saber disso. E se você continuar a leitura, você vai perceber que ele fugia dela, porque ela o tentou várias vezes. Até que chegou um momento ali fatídico em que ela o agarra pelas roupas, né? Ele foge e você conhece a história. Ele acaba sendo preso por ser correto, como a bússola o é ao polo. Se for para ser preso por motivo como esse, que seja. Se for para ser perseguido por ser correto, que seja. José, um exemplo de nobreza. Longe de mim fazer qualquer tipo de comparação. Mas eu quero contar mais uma historinha para vocês. De vez em quando eu vou lembrando de algumas. Eu era universitário ainda, tinha lá meus 19 anos, na Federal de Santa Catarina. E eu ganhava a vida fazendo alguns trabalhos, desenhando, fazendo cartazes. Eu gosto de trabalhar com design, com arte, né? E ganhava um dinheirinho para poder me manter lá. Meu pai não pagava todas as minhas despesas. E um dia, uma aluna mais velha, mais avançada, né? Não sei se estava no último ano, se formando, estava já no TCC. Lá do curso de jornalismo, ela me contratou para fazer uns desenhos para o jornal que ela estava produzindo. E um dia ela falou assim, posso ir até o seu apartamento para nós conversarmos sobre o assunto? E eu morava com 2 amigos, né, uma república, eles não estariam no apartamento, e eu percebi alguma intenção estranha ali. E eu disse para ela, podemos conversar aqui mesmo, no curso? E aí, foi desse jeito que a conversa aconteceu. Alguém poderia pensar, mas você estava lá sozinho, né? Eu estava solteiro, não tinha namorada também, e sei lá o que podia ter acontecido. Mas eu louvo a Deus, por naquele momento não ter cedido a isso, e não ter uma memória ruim, manchando meu caráter. Podia ser perdoado? Podia estar aqui mesmo assim? Podia, obviamente que sim, mas que bom que eu não cedi a isso. Mesmo quando era católico, eu tinha meus princípios, eu discordava dessa coisa de ficar com alguém, ficar com outra. Para mim tinha que ser namoro mesmo. E aqui entre nós eu louvo a Deus pelo fato de que a minha esposa foi a única mulher com quem eu tive intimidade. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Porque eu não tenho referências, não tenho padrões para comparação. Eu tenho a minha esposa na minha memória, no meu coração. Você errou? Tudo bem. Deus concede oportunidades, chances e perdão e restauração. Vocês erraram, caíram. Alguém aqui andou por caminhos tortuosos, se arrependeu, pediu perdão. Deus te considera nova criatura e ninguém pode dizer algo diferente, certo? Mas se você não caiu ainda, como José, você pode pedir a Deus, Senhor, me preserva. Eu quero ter uma história diferente. Para que se machucar? Para depois ter que voltar. Fique firme. Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que se mantêm fiéis. Ok? Vamos lá. Esse é um livro bem interessante. Eu fiquei feliz de saber que a editora Mundo Cristão vai relançar, porque estava esgotado. A Batalha de Todo Homem. Tem também a versão para as mulheres, A Batalha de Toda Mulher. Recomendo esses livros. É uma coleção, na verdade. Tem também A Batalha de Todo Adolescente, né? Da Mundo Cristão. Os autores desse livro, eles falam da vida deles também. E eles contam como eles caíram em pecados sexuais, quando jovens, como Deus os restaurou, e agora estão contando num livro como vencer
com Deus, pecados de origem sexual. Eles dizem assim, que você, homem, está em uma posição difícil, vive em um mundo levado pela maré das imagens sensuais, disponíveis 24 horas por dia, em uma grande variedade de mídias, impressos, televisão, vídeos, internet, até mesmo telefones. Mas Deus lhe oferece a liberdade da escravidão, do pecado, através da cruz de Cristo. E foi Ele que criou os seus olhos e a sua mente, com a capacidade de serem treinados e controlados. Basta permanecer firme e andar pelo seu poder no caminho correto. Bonito, né? E o livro trabalha todo esse conceito de pureza mental para os homens. E o que é pureza mental, pureza sexual? No conceito deles você é sexualmente puro quando o seu prazer sexual provém de ninguém ou nada além da sua esposa. Ponto. Isso é o conceito de pureza sexual. E solteiro, obviamente, é esperar. É aguardar pelo que Deus preparou para você. Para os casados, esse é o conceito. A sua satisfação sexual provém unicamente da pessoa com quem você se comprometeu diante de Deus, que é o seu cônjuge, certo? Esse é um assunto delicado, talvez pouco se tenha falado na igreja, mas é necessário também abordar, ainda que rapidamente aqui, porque é algo que tem sido armadilha para muitas pessoas. Eu tenho conversado com muitos jovens ao longo dos anos e tem histórias muito tristes, irmãos. Jovens cristãos, jovens que estão ali lutando, na igreja, com desejo de serem puros, mas que têm sido escravizados pelo vício da pornografia. E é um vício como drogas reais. Tem gente sofrendo muito com esse tipo de coisa. E eu digo para, eventualmente, se houver alguém aqui, Deus não te rejeita por causa disso, tá? Ele quer salvar você. Ele quer limpar a tua mente, o teu coração e te dar uma vida pura, uma vida de vitória, tanto quanto quer ajudar outros tipos de vícios. Libertação Deus oferece. Sobre esse assunto, eu escrevi um artigo, alguns anos atrás, para a revista Quebrando o Silêncio, que tratou da pornografia, Eu pesquisei vários livros, vários artigos científicos, E uma pessoa, um adventista que tem um ministério muito interessante para homens cristãos nos Estados Unidos, é o Regis Nichols. Ele escreveu o seguinte: no local de trabalho, o vício em pornografia resulta em perda de produtividade e negligência de cumprir deveres, que podem ter efeitos danosos, talvez até desastrosos. Em casa, resulta paradoxal e, tragicamente, em desordens íntimas. Interessante, porque tem muita gente aí fora, desses que têm uma concepção mais liberal do sexo, que dizem que até é bom apimentar a relação, que é bom ver certas coisas e tal. Quando você vai pesquisar algo mais científico realmente, você vê que não é bem assim. Não é nada assim, na verdade. Querem ver um exemplo? No blog 7x7, Mulher 7x7 é um blog para mulheres, não é cristão. As autoras ali, é um site da revista Época, não sei se está no ar ainda, mas pelo menos um bom tempo esteve, Elas divulgaram uma pesquisa da Universidade de Pádua, segundo a qual 70% dos homens jovens, portanto não é disfunção sexual causada pela idade, eram jovens, que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim, admitiam consumo frequente de pornografia na internet. Desordens sexuais, impotência, ejaculação precoce e por aí vai, causadas não por alguma coisa fisiológica, necessariamente, mas consumo de pornografia. Veja que coisa, jovens procurando especialistas por causa disso. E elas prosseguem explicando alguns mecanismos neuronais interessantes. A perda da libido acontece porque os consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Anos substituindo os limites naturais da libido por intensa estimulação acabariam prejudicando a resposta ao neurotransmissor dopamina, que está na tela ali, quem estuda química vai identificar. A dopamina é um presente que Deus nos deu, para nos dar prazer.
quando você escolhe a fonte correta para esse prazer. Quando não, vira vício. Até a coisa certa pode virar um tipo de vício mais bom. Eu já vou chegar nesse ponto aqui, tá? A dopamina está por trás do desejo, da motivação e também dos vícios. Ela rege nossa busca por recompensas. Uma vez que o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real, que Deus criou, parece não oferecer recompensa mais. Então o mecanismo que era para ser uma bênção, ele é estragado pelo consumo de algo que Deus não aprova. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Essas duas coisas produzem dopamina, sim ou não? Sim. Mas você é que escolhe qual delas vai ser parte constante do seu cardápio. Podia pôr um açaí, né? O açaí com muito açúcar ou com pouco açúcar, né? Você tem que escolher aquilo que vai compor a sua rotina, né? A dopamina vai funcionar de qualquer forma. Assim também com a questão da pornografia. Sexo real, abençoado por Deus, produz dopamina. Amém? Mas a pornografia também, que mal, que ruim. A sua escolha consciente está: eu dispenso o que faz mal e adoto o que faz bem. Certo? É simples assim. Embora nem sempre seja fácil lidar com a questão dos vícios, né? Kimberly Sawyer Gills, ela diz que os homens são muito visuais e ver pornografia produz uma droga, a dopamina, que leva a euforia no corpo. Essa droga é a razão pela qual a pornografia se torna viciante. Quando a elevação natural desaparece, o homem se sente deprimido, como acontece com qualquer droga, e tem vontade de passar de novo por aquele processo. Aí é o círculo, né? De recompensa, depressão, quer de novo e vai assim, entra numa espiral triste, né? De vício mesmo. Outro livro interessante, William Struthers, no livro Como a Pornografia Sequestra o Cérebro do Homem. Ele diz que experiências com pornografia e hormônios de prazer criam novos padrões na programação do cérebro, e experiências repetidas formalizam a programação. Então a pessoa que consome esse tipo de conteúdo o tempo todo, ela vai formalizar um tipo de pensamento, e vai ficar pensando basicamente dessa forma. Por isso que é só pelo poder de Deus mesmo, para você refazer essa forma, essa estrutura mental, para ter prazer no que é correto, no que Deus aprova. Se nunca entrou nesse caminho, não entre. Se já entrou, busque a ajuda de Deus, ou até de pessoas que possam lhe ajudar. Um conselheiro, o pastor. Aqui vocês têm médicos, especialistas de Deus também, que podem ajudar muito nesse aspecto. Agora, o que é liberado, o que é permitido? Para os casados, está na Bíblia, hein? Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade, aquela com quem você casou. Corça amorosa, hoje tem que comparar com outras coisas. Naquele tempo era corça, era éguas do carro de Faraó, hoje é gatinha, outras coisas, né? Tem que adaptar. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. O que é embriaguez? Dopamina. Ficar embriagado com as carícias daquela com quem você se casou. Isso é liberado, isso é bíblico. O casamento também é para isso, para essa intimidade que libera endorfina. Se você achar que está errado o que eu estou falando, vai reclamar com Salomão, né? Que, inspirado por Deus, escreveu isso aí. Tá? Então, aí tudo bem. Cuidado com as ilusões. Isso aqui também é um detalhe importante, não dá para deixar de falar disso. Um homem piedoso não irá até onde ele pode, para que não vá mais adiante do que deve. Bom conselho, hein? Um homem piedoso não irá até onde ele pode, para que não vá adiante do que ele deve. Eu me lembro de uma história de uma rainha que precisava contratar um novo cocheiro, né, para sua carruagem, o motorista lá da carruagem. E aí 3 candidatos ou 4 se candidataram, né, foram lá para a entrevista. 3 rapazes se candidataram. E ela fez uma pergunta para o primeiro: amigo,
Se eu estiver sendo conduzida na carruagem por você, e houver ali uma estrada com um desfiladeiro, um penhasco do lado, uma barreira aqui, quão perto do penhasco você consegue manobrar sem cair nele? Aí o rapaz, todo querendo se gabar diante da rainha, falou: rainha, eu consigo ficar a 15 centímetros da borda e não derruba a carroça. Ah, ok. Vem aqui o segundo. A mesma pergunta: o quão perto da borda do precipício você consegue dirigir a carruagem, sem que ela caia? Rainha, eu consigo chegar a 5 centímetros da borda e não caio ali com você. Ok? Vem aqui você agora, o terceiro. E você? Rainha, eu vou passar o mais longe que eu puder da borda. Foi contratado. É isso, gente. Quando o assunto é pecado, é que nem o despenhadeiro, o precipício, né? Passa longe. Não fique pensando até onde eu posso ir sem que eu caia. Os solteiros têm essa preocupação, tinham no passado, espero que ainda tenham, né? Até onde eu posso ir nas carícias, no carinho, né? Sem ultrapassar a linha do não volta mais. Nem devia se perguntar isso. Passa longe do penhasco, porque depois certas consequências ficam para a vida toda. Eu vou fazer mais uma confissão para vocês, posso? Não conta para ninguém? Fica só aqui? 300 assistindo? Não contem para ninguém? Eu tenho uma tatuagem. Hoje não é tão problema, parece, né? Mas para mim foi. Eu tinha 15 anos, estava no meu quarto e pus na cabeça o seguinte: eu quero ter uma marca distintiva no meu corpo. Eu peguei a agulha, peguei um tubinho de nanquim e me tatuei. Olha a cabeça do rapaz. Alguém deve estar perguntando: onde? Né? Eu sei. É no braço, por isso que eu uso de manga longa o tempo todo. Não, estou brincando. Mas eu tenho uma tatuagem no braço aqui, que é uma ave estilizada, uma fênix. E eu queria ter uma marca que representasse que, mesmo que eu fosse ao pó, eu ressuscitaria das cinzas, a fênix, a lenda. Olha a bobagem. Quando a minha mãe viu, ela quis me bater. E no dia seguinte eu me arrependi. Aí não tinha mais o que fazer. Ficou para o resto da vida. Para pagar é caro. Eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Eu tenho família, né? Então, está ali. E vai ser uma evidência, quando Jesus voltar, eu vou saber na hora se eu fui salvo ou não. Eu vou olhar para o braço. Apagou. Estou salvo. Por que eu conto isso para vocês e só para vocês? Porque há escolhas que a gente faz quando é jovem, que são assim, inconsequentes. Ou melhor, que não são tão, não tem tanta... Ih, fugiu a palavra agora. Porém, você sabe o que eu quis dizer. Há outras escolhas que deixam marcas para toda a vida. Entendeu? Eu contei de uma escolha que eu fiz na faculdade. Felizmente me deixou uma marca positiva. Eu não cedi. Eu não tenho uma memória ruim maculando a minha trajetória. Mas eu tenho essa que ficou no meu braço. E da qual me arrependo, mas o que eu posso fazer? Então, andar com Deus e fazer o que Ele pede sempre é a melhor escolha. Sempre. Até para não carregar cicatrizes desnecessárias pela vida. Alguns parecem que preferem sair, quebrar a cara e depois voltar para dizer: vocês tinham razão, Deus tinha razão, a igreja tinha razão, né? Para que fazer isso? Pensemos bem antes de fazer. Sejamos fiéis, né? E tudo vai dar certo. Tanto quanto possível nesse mundo de pecado, né? Como saber se estamos indo longe demais? Vamos ver algumas coisas? Você está escapando sorrateiramente para navegar na internet? Não responde para mim, só pensa. Escapando lá para navegar sozinho por algum motivo? Pensa um pouco aí. Esse é um livro interessante, Seu Casamento e a Internet. Página 137, está escrito assim: se você se pega digitando ou vendo coisas que não devem ser mostradas para o seu cônjuge, estamos diante de um sinal de perigo. Lá em casa tem um trato, nenhum celular tem senha. Então, assim, meu filho pode pegar meu celular e usar, numa boa. Da minha esposa também. E, enfim, as máquinas são compartilhadas. Porque não podemos ter nada escondido um do outro.
Não pode haver áreas cinzentas num relacionamento. Quando você casa, você está compartilhando a sua vida com aquela pessoa. Se algo sendo escondido, é um sinal de perigo aí, grave. E você deve repensar isso aí, né? Esse é um texto de Ellen White, olha que bonito. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido também não deve ter segredos que não conte à sua esposa e revele a outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das falhas do marido. E o coração do marido, a sepultura das falhas da esposa. Tem sido mostrado para mim, isso vem de Deus então, né? Deus me mostrou, diz ela, que deve haver uma sagrada proteção em torno da família. Se você, marido, está compartilhando sua intimidade com outras pessoas e não com a sua esposa, peça perdão para Deus e mude. Ela tem que ser a sua melhor amiga. E também a esposa, né? Obviamente. O seu marido tem que ser o seu melhor amigo. E as falhas dele e as dela morrem ali. Porque não há alguém que conheça tão bem, né? Quem me conhece melhor neste mundo? A minha esposa. Ela conhece minhas falhas. Ela conhece a minha história. E ela me ama a si mesmo, louvado seja Deus. Então, esse conselho é muito importante, vem de Deus, né? Que haja um sagrado muro em torno da família. Preserve a sua família. Proteja a sua família. Proteja a sua esposa. Proteja o seu esposo. Ok? De novo aquele livro, Seu Casamento e a Internet. Nos votos tradicionais de matrimônio, o noivo e a noiva prometem honrar um ao outro, não é verdade? Prometo honrar-te, né? Está lá no voto, né? Isso significa dar atenção ao seu marido, ao seu parceiro, ouvir e corresponder. Se o seu envolvimento com a internet está impedindo que você faça isso, uma atenção real ao cônjuge, é preciso implementar mudanças de grande escala. Aquele tempo assim, ó, celular fica lá no canto e vamos conversar. Vamos olhar nos olhos, trocar ideias profundas, sentimentos, confidências, né? É isso. Casamento dá trabalho, não dá? Dá. Casamento dá trabalho, é um trabalho abençoado, mas dá. Além do esforço básico para manter uma casa, pagar contas, o casal precisa servir um ao outro. Isso requer energia, seja para arrumar a casa, seja para os encontros amorosos dos dois. Quando a energia de um parceiro é exaurida por qualquer motivo, o relacionamento sofre. Você tem que ter energia para ser um bom homem, para ser uma boa mulher. Se alguma coisa está exaurindo a sua energia de forma indevida, tem algo errado aí. Aquela pessoa não merece isso, né? A internet pode ser um buraco negro que suga todo o nosso tempo, a nossa energia e desvia a nossa atenção da vida normal. E todos nós aqui estamos sujeitos a isso. O escritório foi para dentro de casa, para dentro do ônibus, né? Nos acompanha no bolso. E nós temos que procurar lidar com isso sabiamente. Porque tem prejudicado muitos relacionamentos, né? E não estou aqui para condenar ninguém, porque todos aqui estão nesse barco. É uma luta, é um desafio, mas podemos melhorar nesse quesito também. Mente, caráter e personalidade. Agora sobre conteúdos que devem habitar nossa mente, nosso cérebro, né? A leitura limpa e sã. Agora é assim, ó. O que você faz quando você quer deixar um hábito ruim? Você troca por um hábito bom, não é? Se você era viciado em refrigerante, passa a tomar suco natural, água, substitua. Quando o assunto é saúde emocional e mental, também podemos fazer e devemos fazer isso. Olha só, a leitura limpa e sã, que é a substituição, será para a mente o que o alimento saudável é para o corpo. Assim, vocês se tornarão mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e agir segundo princípios corretos. Então, o que você tem que fazer para se tornar mais forte, mais íntegro, mais homem,
Leia bons livros, a começar pela Bíblia, obviamente. Todos os dias leia a Bíblia. Leia livros de Ellen White, leia livros da CPB, a loja está aqui do lado. Leia bons livros, livros que vão te edificar, te enobrecer, te tornar melhor. Assista só a vídeos, filmes, documentários e séries e etc., que vão trazer algum benefício moral, intelectual para você. E obviamente dispense aquilo que não presta. Filipenses 4:8, tudo que é o quê? Puro, de boa fama, se há alguma virtude, que seja verdadeiro, etc, etc, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz Paulo. Fora desses padrões aí, dispense, porque aí você está fortalecendo o velho homem, o homem do pecado, e não aquilo que Deus quer que você fortaleça, né? Como conviver com os outros? Ellen White. Precisamos ter o constante sentimento do poder enobrecedor dos pensamentos puros. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada pessoa. Você perde ou ganha aqui. Será que José, quando resistiu à tentação da esposa de Potifar, foi naquele momento que ele decidiu ser fiel? Será que ele ganhou aquela batalha naquela hora, no susto? Ou isso é uma história que já vinha sendo construída antes? O que você acha? Ninguém vence na hora. Na hora você cai. Mas se você decidiu lá atrás ser fiel e alimentou essa fidelidade, essa pureza de pensamentos, quando você se depara com a situação, você dá as costas. Você não aceita. Você muda de estação, você muda de canal, você se desvia do mal, como José, Jó e outros faziam. Desvia do mal. Aliás, é Jó que disse, né? Eu fiz um acordo com os meus olhos, de não colocá-los sobre uma donzela, não olhar com cobiça para uma mulher. Olha que bonito isso, gente. Jó. Ninguém é puro por acaso. São decisões que a gente toma. Então a capacidade, o homem como imaginou na sua alma, no seu pensamento, assim é. Provérbios 23. A capacidade de se dominar e se desenvolve pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição. Você está reprogramando o seu cérebro. Lembra que eu falei da pornografia? Que pode criar, eu não, né? O autor do livro, que é um especialista, ela cria uma programação cerebral. Sabe o caminho do burro? Né? Ou aquele pasto, aquele gramado, onde as pessoas passam só naquele caminho ali, não cria um local com o solo mais duro, né? Não cresce grama. Pensa nisso. Você cria estruturas, formas de pensamento ali, formas de pensamento que se tornam automáticas. É o caminho do burro, caminho do gado. Você tem que reprogramar isso. E isso, como diz Ellen White, se faz pela repetição. Eu leio todo dia a Bíblia. Eu leio todo dia a Bíblia, porque eu sei o que eu posso ser sem Deus. Então não passo nenhum dia sem ela. Eu procuro ler bons livros, porque eu sei o que eu posso ser se eu permitir que a minha mente se demore em coisas que não prestam. É uma reprogramação. Quando adolescente eu vi muita porcaria, muitos filmes que não convinham, músicas. Tinha uma música de uma banda aí, dura eu acho que 8 ou 9 minutos essa música. Eu sei de cor. Se eu quiser, eu consigo escrever toda a letra aqui agora. Que tristeza. Mas eu não quero, não me convém. Está lá na lixeira da minha mente. Quando Jesus voltar, essa lixeira vai ser apagada. Eu vi filme de terror, coisas horríveis. Mas quando eu me converti, eu entendi que eu precisava substituir, trocar isso. E mandar para a lixeira da minha mente aquilo que não presta. Só que se eu descuidar, tem um inimigo aí à espreita, que vai mexer na lixeira. E vai trazer tudo de novo. Eu não quero voltar para isso. E a minha família não merece isso de mim também, né? Então reprograme a sua mente, exercício. O que parecia a princípio difícil torna-se fácil pela repetição constante, até que os pensamentos e as ações corretos acabam se tornando habituais. Se quisermos, podemos nos afastar de tudo o que é baixo e inferior e atingirmos um padrão elevado. Podemos ser respeitados pelas pessoas e amados por Deus. Amém?
Podemos ser respeitados pelas pessoas e amados por Deus. Uma vez eu fui visitar um amigo que mora num condomínio. E nesse condomínio há rotatórias. Como é que chama aqui? É isso mesmo? Rotatória? Lá em Santa Catarina chama de rótula. Esses balão aí, né? Rotatória. O condomínio tem rotatórias. Em cada quarteirão, assim, tem uma rotatória. E ele me falou uma coisa que eu achei bem legal, bem interessante. Ele disse que mesmo quando ele chega de madrugada, podendo dar um jeitinho, né? Em vez de fazer a rotatória, ele podia cortar pela esquerda, e não tem ninguém mesmo, ninguém, né? Tá tudo vazio. Ele me disse que ele faz questão de contornar a rotatória, porque ele quer habituar o cérebro dele a fazer escolhas certas sempre. Hoje eu fiquei assim admirado. Especialmente o brasileiro que gosta de dar um jeitinho para tudo, né? Brasileiro, e aqui eu sou brasileiro também, né? Que se orgulha de ser esperto. Está errado isso, gente. Ser brasileiro é muito bom, mas tem coisas que a gente tem que mudar, né? Ser brasileiro é uma benção, mas tem coisas que a gente tem que mudar. Essa do jeitinho tem que mudar. Essa de tirar vantagem em tudo tem que mudar. Essa de, eu dei um jeito e eu sou esperto. Não, você não é esperto. Você está programando sua mente para fazer coisa errada. Tem a rotatória? Faça o que é certo. Tem limite de velocidade? Ande nele. Leis, cumpra, se forem adequadas. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, né? Mas a repetição nos torna corretos. Habitua nosso cérebro, nossa mente a tomar decisões corretas. A ciência do bom viver. Esse texto é fantástico. É uma injeção de esperança. Sejam quais forem as nossas tendências herdadas, genética, ou cultivadas, que eu adquiri ao longo do tempo, para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Deus está disposto a comunicar. Não é uma bênção saber disso? Nós herdamos muita porcaria genética, tendências que vêm dos pais, genética ou epigeneticamente falando, herdamos. Alguns têm mais vantagens e desvantagens do que outros. Por isso que Deus não nos nivela como todos iguais. Cada um tem suas lutas. Talvez o seu pecado seja mais na área sexual, o outro é na área dietética, o outro é na área financeira. Todos têm suas lutas. E Deus está do seu lado para ajudar você nessa batalha, para você ser vencedor. E olha que maravilha. Sejam quais forem as tendências que nós temos, genéticas, herdadas ou cultivadas, que nós alimentamos com o tempo, há poder para nós vencermos isso. Mas você tem que buscar esse poder. Onde é que ele está? Eu estou falando para um povo aqui que sabe onde ele está. Busque de Deus esse poder, porque Deus está disposto a lhe dar, a conceder a vitória. Em Deus somos mais que vencedores, diz a palavra, não é? Conselhos divinos para todos nós, não importa se você é homem, mulher, criança, adulto, siga. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo que nos separa de Deus. Pensa na tua casa agora. O que tem lá que está afastando você de Deus? O que tem no seu computador, na sua playlist de músicas, no seu canal de streaming lá de filmes, que está afastando você de Deus? Você sabe. Deus quer te dar uma oportunidade de trocar de canal, de mudar de rumo, para ter uma mente pura. Ninguém tem uma mente pura por acaso, irmãos. Nós temos que tomar decisões nesse sentido. Então, olha aí, nós não vamos crescer espiritualmente enquanto não afastarmos do caminho coisas que conscientemente, que nós sabemos que nos atrapalham na fé, na caminhada da fé. Aqui é o Salmo, né? E Davi sabe muito bem do que está falando, ele sofreu por isso. Não porei coisa má diante dos olhos. Ele sofreu amargamente por não controlar seus olhos, sua lascívia, seus impulsos. O reino sofreu, a família sofreu, porque ele cedeu à tentação. Então aprendamos com quem sofreu com isso, né? Não ponha conscientemente coisas más, pecaminosas, tentadoras diante de seus olhos. Mas se apareceu sem eu querer, aí
Você tem outra oração para ser feita, de Davi também. Desvia meus olhos, Senhor, de contemplar em coisas sem valor, e vivifica-me em teu caminho. Se deparou com um problema, com a tentação, com alguma coisa que não convém a um cristão, Senhor, desvia meus olhos, muda de canal, sai daquele site, não leia mais aquilo, não ouça mais isso, coisas que vão minando a nossa espiritualidade e a nossa fé. Desvia, Senhor, meus olhos. E como dizia Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós estamos num campo de batalha, não numa colônia de férias. E no campo de batalha você não baixa a guarda. Vigie seus olhos, vigie seus ouvidos, sua boca, os sentidos. Leia livros que vão ajudá-lo. Por exemplo, esse aqui, de Ellen White, Conduta Sexual, tem na CPB. Esse aqui, os homens deveriam ler, A Batalha de Todo Homem. E livros cristãos sobre pornografia, sobre sexualidade. É importante que nós leiamos e aprendamos ali com esses autores, bons autores, a buscar a vitória sobre esse pecado. Ok? Eterna vigilância, não baixa a guarda. Vamos ver um pouquinho mais sobre José? Como é que foi o transcorrer da vida dele? Abra agora em Gênesis 41, voltando aqui a José, Gênesis 41, verso 45. Será que ele continuou sendo um jovem fiel? Será que ele se manteve ali naquele caminho? 45, depois 50, 52. Gênesis 41, verso 45. Diz assim o texto: Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Jugo desigual. José casou com uma egípcia. E aí? Será que ele começou a adorar os deuses egípcios? Será que ele começou a ser influenciado pelas ideologias, filosofias e teologia egípcias? Não. Olha aqui no 50 agora. Verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que nomes José deu aos filhos? Osíris, Amon, Amenotepe. Não, Manassés, Efraim, nomes hebraicos, que apontavam para o Deus verdadeiro. Será que a família de José não era uma família cristã? Eu consigo ver, pela fé, José com a esposa e os filhos, fazendo culto familiar, ensinando para os filhos, porque depois eles se tornam parte das tribos de Israel. Eles tinham essa formação judaica, hebraica, eram fiéis, porque com certeza José evangelizou a sua casa, porque ele foi um homem com H maiúsculo, um homem dedicado a Deus, que influenciou para o bem, como um bom sacerdote de verdade, a sua casa. Você, pai, você, futuro pai, pode ser um instrumento de salvação na sua família. Pode e deve. Pode encaminhar seus filhos, sendo um exemplo e promovendo a verdadeira religião no lar. Assuma esse papel. Ah, mas a minha família não é normal, eu não tenho, meu marido morreu. Veja, nós temos sempre que lidar com o ideal e o real. E Deus nos ajuda também a lidar com o real e a suprir faltas. Meu marido foi embora, não foi homem de verdade. Tudo bem. Quer dizer, não tudo bem, mas você pode buscar em Deus também esse poder para suprir, e Deus vai ajudar. Eu estou desde o começo lidando com o ideal, mas nem sempre a gente consegue viver o ideal de Deus, o ideal, mas mesmo tendo o real diante de nós, nós podemos sim
procurar viver o mais próximo possível daquilo que Deus quer de nós. Se você é pai, quer ser pai, seja como José, uma influência poderosa. Assuma o seu papel de sacerdote do lar, é o que Deus espera de você. Muito bem, vamos para o outro José agora, que é o José do Novo Testamento. José, esposo de Maria. E eu quero convidá-los a ler comigo Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versos 18 a 24 agora. Mateus 1, 18 a 24. Diz assim o texto, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Que homem com H maiúsculo! Não foi por acaso que Deus escolheu José para ser o padrasto de Jesus. Pensa o que aconteceu aqui, numa ótica humana. Estavam noivos, e na cultura judaica, noivado já era o casamento, era um contrato, né? O próximo passo era só a consumação do casamento, enfim, já estavam contratados ali, né? O contrato de casamento feito, o compromisso feito. E de repente Maria aparece grávida, e José não sabia o que tinha acontecido ainda. Ele podia acusá-la, e se fossem aplicar, né, ali, a lei judaica, ela seria apedrejada. É que o Império Romano não deixava muito acontecer certas coisas, né? Mas ela poderia ser apedrejada, difamada, envergonhada. O que ele decidiu fazer? Eu vou embora, em secreto, em segredo, e assumiria com isso a culpa. O que Maria podia falar? Ele abusou de mim, eu engravidei e ele fugiu. Ele, José, estava disposto a assumir a culpa de algo que ele não fez, para preservar aquela a quem ele amava, mesmo com o coração quebrado. Que homem! Aí o anjo diz para ele: não, José, fica tranquilo, Maria não fez nada de errado, pelo contrário, ela vai ser a mãe do Salvador, e vocês terão o privilégio de criá-lo em seus primeiros anos. O que me salta aqui aos olhos é que José fazia sempre o que o anjo mandava. Você vai pôr o nome tal, vai fazer tal coisa, José acorda e faz exatamente o que o anjo mandou. Um homem de Deus, no tempo do fim, faz o que Deus manda. Ele obedece, ele é fiel. Que história maravilhosa. Imagina essa cena, né? A conversa dos dois, José tendo o coração quebrado e depois entendendo a missão que eles tinham, né? Outro aspecto que tem se perdido, né? Cavalheirismo. Você é cavalheiro? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas só uma pergunta retórica. Quantos aqui ainda fazem isso? A esposa está com frio, tira o paletó, cobre. Eu não sei, eu aprendi com meu pai isso, foi uma coisa boa. Pode ser bobagem, mas eu aprendi e eu faço. Estamos na calçada, eu ando do lado dos carros aqui, e deixo a minha esposa lá dentro, protegida. Eu faço isso. Se você não concorda, posso fazer. Meu pai me ensinou isso, eu faço. E eu acho legal. Eu quero proteger, eu quero amparar. Eu até me emociono quando eu penso nisso, né? Porque com os filhos é a mesma. Eu tenho 2 filhas e um menino, né?
E eu acho que eu nem vou contar porque eu vou chorar. Quando a minha filha mais velha, a Giovana, ela foi morar em outro estado para fazer faculdade. Foi angustiante para mim, como pai, não poder mais levar minha filha de carro para onde ela queria. Não poder pegá-la à noite na casa de uma amiga para trazer para casa. Não poder mais proteger. Não poder mais amparar nos meus braços. Dói demais. Ela trabalha em 2 lugares hoje, estamos orgulhosos. Ela trabalha de manhã dando aulas de inglês, à tarde no escritório e estuda à noite. E ela vai de bicicleta para casa à noite. Isso é muito angustiante para nós, para mim especialmente. E por isso eu oro a Deus todos os dias e clamo para que o anjo do Senhor faça o que eu não posso mais fazer. Proteção. Se você não tem esse instinto de proteção como homem, tem algo muito errado aí. Tem algo muito errado aí. Então, isso aqui é uma cena tão simples, né? Mas para mim ela é muito significativa. Me ofende quando eu vejo num ponto de ônibus rapazes, moças, senhoras e os caras, marmanjos, entram primeiro. Não consigo, eu posso ser da velha guarda, mas eu não consigo ver algo assim e não ficar chateado. Eu espero. Se tiver lugar para mim, eu sento. Se não, não. Pode ser bobagem, né? Mas eu acho que isso é importante. Aprendi com meu pai, com a vida, e eu procuro fazer isso. Cavalheirismo. Não é inferiorizar a mulher não, tal como algumas pensam, né? Ah, a mulher é capaz, é óbvio que é. Talvez ela até sinta menos frio que eu. O sistema imunológico das mulheres é melhor que o meu, que o dos homens. Elas são muito mais fortes em alguns aspectos que nós. Mas daí? Proteja. Cuide. Se importe. Manda uma mensagenzinha. Faça uma ligação. Isso é muito bom, né? Efésios 5, esse texto aqui já bastaria para nós homens sabermos o que fazer. Paulo diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Meu amigo, olha o padrão que Deus coloca para o nosso amor. Eu preferia ser submisso. É muito mais fácil do que amar do jeito que Jesus amou. Você tem que dar a vida pela sua mulher. Alguns falam assim, né? Eu daria a minha vida pela minha mulher, mas não dá um minuto do tempo para ela. É muito mais fácil morrer do que viver por alguém, né? Muitas vezes. Ame como Jesus amou a igreja. Da mesma forma, maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Tenho certeza que você usar uma blusinha quentinha no frio, né? Porque você quer cuidar do seu corpo, do seu bem-estar. Ame a sua esposa, o corpo dela, como você cuida do seu também. Agora, se não cuida do seu corpo, é um problema também que tem que ser resolvido, né? Tem que ter também um pouco de amor próprio, né? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo de Cristo. Por essa razão, aqui Paulo cita Gênesis 1, que é a base do nosso conceito de casamento, de família. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Que diferença faria nas famílias deste mundo se as pessoas levassem a sério esse conselho inspirado? Essa ordem inspirada. Ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela. Esteja disposto a morrer e a viver por ela. Se você é um homem com H maiúsculo, você fará isso. Eu não vou ler aqui porque o tempo está avançado, mas, certa ocasião, José, Maria, Jesus foram para... sim, aqui é algo bonito também, né? Mas eu vou só citar para vocês. O anjo aparece de novo para José. Foi dito aqui que vai ser uma vigília, né? Não? Estamos caminhando para o fim aqui. O anjo aparece de novo para José
E ele fala assim: José, agora é o seguinte, ó, levanta, pega as suas coisas, pega Maria, o menino, e vão para o Egito, porque vai dar ruim aqui. Aí o texto diz assim, ó, José acordou e fez exatamente o que Deus mandou. Eu acho lindo isso em José. É a característica mais linda que eu acho nesse homem. Porque Deus mandava, ele fazia. O que Deus acabou de falar para você, homem, agora aqui, por meio de Paulo? Que? Ame a sua esposa. O que você vai fazer? A partir de agora ou não? Ou continuar fazendo? Espero que sim. Vai fazer o quê? Amar a sua esposa. Lembrando que amar não é só sentimento, tá, gente? É muito mais que isso. Amor é um princípio, é uma decisão, é uma escolha. Você decidiu, diante de Deus, amar unicamente aquela mulher. E você é um homem de palavra, não é? Então você vai cumprir essa palavra. E sabe uma oração que é muito correta de se fazer? É chegar para Deus e falar assim: Senhor, Tu que és a fonte do amor verdadeiro, porque Deus é amor, me ajuda a amar mais meus filhos. Me ajuda a amar mais ainda a minha esposa. Oração boa, hein? Porque Deus não vai deixar de atender. Ele quer isso de você. Esse é o amor que Deus vai dar para você, que é o amor princípio, o amor atitude, o amor ação. De não só dizer, mas fazer coisas. Senhor, me ajuda a amar mais. Por que nós, vocês mulheres, agora eu falo com vocês porque eu estou falando dos homens, né? Então, em contrapartida, por que a igreja fala em julgo desigual, por exemplo? Não quer dizer que todo casamento de adventista vai dar certo, infelizmente não, né? Mas as probabilidades são muito maiores do que o contrário. Aí Deus orienta, busque alguém da sua fé, que tem as mesmas convicções. Quer ver? Quando eu me converti, eu tinha uma namorada. Comecei a namorar com 18 anos. Queria ser padre, lembra? Eu descobri tardiamente, né, a questão do namoro. Primeira namorada, e eu estava me convertendo, só que ela não queria saber de Deus, da Bíblia. Eu convidei para ir à igreja algumas vezes, convidei para fazer estudo bíblico, ela não queria, insistia em não querer. Chegou um momento que eu tomei a decisão: eu vou terminar esse namoro, não vai me fazer bem, eu quero servir a Deus. Terminei o namoro, e falei para Deus em oração: Senhor, eu só vou voltar a namorar quando Tu me apresentares uma mulher que seja cristã, adventista e missionária, que não basta ser adventista, tem adventista e adventista, né? Missionária e bonita. Eu era criacionista já. Deus é o Criador do universo, todo-poderoso. Um dia, era um culto de quarta-feira, quase não fui porque eu tinha um trabalho para entregar na faculdade, no dia seguinte, mas aí os amigos da República me estimularam: vamos à igreja sim, em primeiro lugar o reino de Deus. Tem razão, eu vou à igreja, depois eu viro à noite, se for o caso, fazendo o trabalho. Naquela quarta-feira, o ônibus atrasou um pouco, chegamos um pouquinho atrasados ao culto. Quando eu entro, eu vejo num banco assim mais para frente, ao lado esquerdo, eu lembro até hoje, na igreja central de Florianópolis, uma moça com lindos cabelos loiros, assim, na altura do banco, assim, né? Por alguma força misteriosa, não sei se gravitacional, o que foi, eu sentei no banco logo atrás dela. E sempre missionário, levava na minha Bíblia folhetos, né? Folhetos missionários. Eu percebi que ela era visita na igreja, não frequentava aquela igreja. Eu puxei um folhetinho, entreguei para ela. Quando ela virou para agradecer, eu não lembro mais quem pregou aquela noite, qual foi a mensagem, não lembro mais nada. Eu lembro que eu pensava assim: eu tenho que continuar pregando para essa moça lá na porta da igreja. Missionário, né? E aí, de fato, a gente ficou lá conversando na porta da igreja. O diácono apagou as luzes, fez... E aí fomos até o ponto de ônibus conversando. E naquela noite, num culto de quarta-feira, Deus atendeu minha oração. Estamos casados há 25 anos. Não perca os cultos de quarta-feira. Porque pode ser ali que Deus vai te abençoar com a varoa, ou com o varão da sua vida, né? Não precisa ser só no culto, mas esteja na igreja, nos acampamentos, nos retiros, nas atividades. Busque aqui dentro a pessoa, que as probabilidades estarão a seu favor. Eu sou muito feliz, e cada ano que passa mais feliz no meu casamento, porque foi resultado de oração e de decisão.
E isso pode ser também a sua realidade. Se você é solteiro, você nem precisa se arriscar. Se você já é casado, ore a Deus, para que Deus transforme o real, talvez até no ideal, né? Outra cena linda que ocorre nessa família aqui, é quando eles vão para Jerusalém, para Páscoa, multidão ali, um monte de gente, né? Uma festa muito concorrida. E quando eles estão voltando para casa, perderam Jesus. E agora? A missão deles era cuidar desse menino. E eles voltam desesperados para Jerusalém, para procurar por Jesus. E encontram um menino, adolescente, deixando maravilhados os sábios no templo. Coisa linda. Mas a coisa mais linda que eu vejo nesse texto, no aspecto familiar, é que quando você lê ali o relato, você não vê José acusando Maria. Você não vê Maria acusando José, tipo assim, você não cuidou do menino? Você não faz nada certo mesmo? É você que tinha que ter cuidado, você é mãe. Que mãe que você é? Nada disso. Os dois conversam e os dois voltam de comum acordo. Vamos procurar o menino. Não há acusações. Que lindo, né? Erraram, mas não iam aumentar o erro, se acusando, usando palavras ferinas. E quando voltam, encontram lá o menino Jesus. Pai, mãe, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai, com P maiúsculo? E eles começam a se espantar, né? Com o Deus encarnado se revelando cada vez mais. Trabalhem unidos, enfrentem os problemas unidos, sem acusações, sem palavras ferinas. É isso que Deus espera de nós. Isso que é amar também, né? Imitemos esse José. Finalmente, irmãos, homens, o que Deus quer de nós, em resumo, é que nós protejamos nossa família. Proteja a sua esposa. Que você proveja as necessidades da família. Sim, mulheres também trabalham, obviamente, e podem e devem, muitas vezes precisam ajudar no orçamento familiar, mas elas são mães. E a posição de uma mãe, ela é inigualável. Você já leu o que Ellen White fala sobre a mãe? Nem reis são mais importantes do que uma mãe. Engenheiros fazem pontes que um dia caem. Médicos, tem muitos aqui, fazem cirurgias que um dia vão acabar no túmulo. Então, assim, ajudando a encumpridar um pouco a vida, né? Mas um dia o que eles fazem também terá fim. O que uma mãe faz nunca terá fim. Mais do que o pai, a mãe tem o poder de modelar o caráter. E o caráter pode ser eterno. Então não tem comparação. A mãe pode ajudar a prover? Pode, mas o pai deve prover. Eu sei, de novo, o mundo não é o ideal. As situações as mais variadas. Mas o ideal de Deus é esse. Que você proteja, que você proveja e que você satisfaça. Eu quero indicar para vocês um perfil no Instagram da nossa amiga, né? A doutora Niek também a conhece, né? A Eliane Melo. Ela é psicóloga e tem se especializado na questão de sexualidade. Faz palestras, escreve, tem um livro bem interessante sobre sexualidade. E no perfil dela ela ensina os homens também a como satisfazer as suas esposas no aspecto sexual. Nós temos que aprender também essas coisas. O homem às vezes é meio desligadão, né, para certas coisas. E é preciso ser mais sensível, mais esperto e aprender. Não com os sexólogos do mundo que vão ensinar um monte de bobagem, com alguém que é cristã. Por isso eu indico esse perfil, @elianemelo.destrave. A proposta é destravar a sua vida para ser feliz. E é bem interessante, eu não tenho tempo para falar nisso, nem tenho autoridade para isso. Mas siga lá, para que você possa também satisfazer a sua esposa, emocionalmente, sexualmente. Os dois devem ser felizes, satisfeitos e embriagar-se no casamento. Esse é o bom vício que Deus propõe para nós. Embriagarmos-nos no casamento, não fora disso, jamais. Aí é pecado.
Estou lendo também esse livro aqui, eu leio um monte de livro ao mesmo tempo, às vezes eu começo a ler um, paro um pouquinho, começo a ler outro, e assim vai, né? É muito bom esse livro, Jordan Peterson, estava lendo aí na viagem, né, para cá, o Jordan Peterson, 12 regras para a vida, e tem um capítulo, uma das regras, ela é focada nos meninos, nos homens. Legal de novo, não é um cristão, ele é um psicólogo canadense, professor, e fala da uma perspectiva mais humanista, mas ele fala do óbvio também. Vai ao encontro da palavra de Deus. E nesse capítulo sobre os homens e os meninos, ele escreveu assim, olha que legal. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos. Só se for uma mulher perturbada, aí pode querer casar com um menino, para cuidar dele, para criar ele. Né? Esse é um problema. Mas ele diz que se elas forem normais, não vão querer casar com garotos. Elas querem homens, querem alguém para disputar, alguém para lutar por elas, pela família. O espírito que interfere, ou as ideias, a ideologia, pessoas que interferem quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benéfico nem para mulheres, nem para os homens. Olha que forte isso. E não é um cristão dizendo isso. Se você pensa que homens fortes, olha isso aqui, gente. Se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Boa, né? Uma boa sacada. Elas querem homens com H maiúsculo, que sejam tudo isso que eu apresentei e mais. Homens que sejam nobres, desprendidos, amorosos, fortes. É esse tipo de homem que Deus também quer que sejamos. E quem ensina o contrário está criando uma bomba relógio para a sociedade. Não existe essa coisa de menino e menina. Olha aqui, cientistas que falam que sim, existe. E quando você leva em conta isso e cria desse jeito, você está abençoando, na verdade. Está indo na direção daquilo que Deus criou. Então, eu volto ao conselho com o que eu comecei essa palestra, né? Davi dizendo para o seu filho: eu estou para morrer, por isso seja forte e seja homem. Agora você já sabe, se é que não sabia, o que é ser homem segundo o coração de Deus. Deus nos ajude a ser esse tipo de homem. As orientações existem, estão na palavra, estão nos textos inspirados, estão em boa literatura. Siga esses conselhos. E dá certo, gente. Eu estou falando aqui, repito, eu tenho um casamento de 25 anos. Louvado seja Deus, com a mesma mulher, aquela da mocidade. E cada dia que passa é melhor. É mais prazeroso, é mais gratificante. É muito, estou com saudade dela já, estou morrendo de saudade. Cheguei ontem aqui, né? Mas já estou com saudade. Eu recomendo para vocês um bom casamento. Ideal, se não consegue ideal, ore a Deus também, Deus sabe o que é melhor para você, né? De modo geral, eu recomendo isso. E aconselho a todos nós aqui sermos homens de verdade. Nós vamos pedir agora a Deus que Ele nos faça ser aquilo que Ele quer que sejamos. O maior interessado nisso é Ele mesmo. Então saiba que quando você pede para Deus para ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, você está orando aquilo que Deus quer que você faça mesmo. É o tipo de oração que Deus nunca deixa de atender. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Criador. Pai querido, muito obrigado, porque nesta tarde, com certeza, Teu Santo Espírito nos convidou a fazer mudanças, a abandonar hábitos, a substituí-lo por coisas boas, para que possamos ser homens e mulheres com uma mente pura, nobre, para que tomemos a decisão de abençoar, proteger, guardar, prover, satisfazer o nosso cônjuge. Abençoa, Pai, os lares aqui desta igreja, as famílias, cada uma delas com as suas lutas, suas dificuldades, suas particularidades. Ajuda, Pai, para que haja paz nesse lar, que Teus anjos ali sempre estejam, e que nós possamos, Senhor, cumprir o nosso papel, especificamente hoje, o nosso papel de homens, que não se vendem, não se corrompem, homens fiéis como a bússola é ao polo,
homens de verdade, que se espelham em Jesus, o grande modelo. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.